Aqui, pessoal, rapidamente, só para passar aqui para vocês, quem já me acompanha já sabe, mas quem está me vendo hoje, eu conhecendo um pouco mais do meu conteúdo, meu nome é professor André Berzotti, sou formado em Educação Física pelo Centro Universitário Amador Lacerda, tenho especialização em Fisiologia do Exercício aplicado ao Personal Trainer pela UNAERP, também atuei como coordenador de academias por muito tempo, né? E isso começou um pouco aí com o Bruno, com a parceria, com a amizade com o Bruno, um pouco dessa minha caminhada dentro desse processo aí como coordenador e gestor de academias. Tive uma grande oportunidade numa academia que se chama Origin, que é uma marca de equipamentos da cidade de Sertãozinho, do Roberto Mamed, né? Uma grande pessoa também que me deu muita oportunidade lá. É um cara que eu tenho muito apreço. Trabalhei como fisiologista do exercício na Ferroviária também, e tive a oportunidade de, quando cheguei na Ferroviária, o clube não ganhava nada há muito tempo, né? Fazia 19 anos que ficava lá transitando, Bzinho, A3, A2, e não conseguiu acesso à primeira divisão, e eu tive o prazer, aí Deus aí abençoou, que a gente conseguiu fazer um bom trabalho e tivemos o acesso com a Ferroviária para a primeira divisão, e graças a Deus ela se permanece aí até hoje na primeira divisão. Também trabalho como fisiologista e consultor técnico da First Beat aqui no Brasil, desde 2015, e trabalhei por um período de janeiro deste ano até abril deste ano, até o final de abril deste ano, como fisiologista da equipe do Uberlândia Esporte. E detalhe importante, pessoal, aqui, para mencionar para vocês, que dentro do Uberlândia, eu fazia todo o trabalho remoto, eu não estava lá no dia a dia, tá? Eu dava essa consultoria, esse acesso, esse suporte de gestão, né, controle de carga, gerenciamento de dados, para que os profissionais que estavam lá, né, em loco, né, nas atividades, pudessem ter as melhores tomadas de decisão em relação à recuperação de atleta, intensificação de carga, manutenção do trabalho. Então, foi uma grande oportunidade. Um abraço aí, Juninho, né, e Tuca, aí, que me oportunizaram também ter isso aqui no meu currículo, poder ter participado aí desse grupo aí fantástico aí dentro desse período, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de variabilidade da frequência cardíaca, pessoal, basicamente a gente tem que quebrar alguma coisa que foi ensinada para nós lá na graduação, ou até mesmo na escola, que falava que nosso coração ele bate de uma forma ritmada, muito certinha, igual um metrônomo. Na verdade, como a gente faz uma alusão à teoria do caos, quanto mais caótico for o sistema nervoso autônomo, melhor. Então, a frequência cardíaca, o que ela é? Os batimentos dentro de uma unidade de tempo. Então, por exemplo, em 60 minutos, o quanto que esse coração bateu dentro dessa unidade de tempo. Porém, o quanto esse coração irá variar dentro destes 60 minutos é o que nós chamamos de variabilidade da frequência cardíaca. Então, não necessariamente, somente com a frequência cardíaca, nós conseguimos saber se o indivíduo está numa condição apta a receber uma carga de treino um pouco mais intensa, ou se ele realmente tem que receber uma carga de treino naquela sessão que você planejou mais baixa. Quem te ajuda a fazer isso, uma das ferramentas que te ajuda a fazer isso é a variabilidade da frequência cardíaca. Mas, como eu disse lá no começo, ela não vai solucionar todos os seus problemas, ela vai te ajudar em muita tomada de decisão. Quanto mais ferramentas acessórias, desde que você não encha de ferramentas e não saiba o que fazer com elas, você conciliar com a resposta da variabilidade, a sua tomada de decisão vai ser mais assertiva, mais pontual e mais clara. Então, para você gravar e não esquecer nunca mais, pense comigo assim, que o sistema simpático é aquele que é o acelerador do seu carro, é aquele que te prepara para a fuga, é aquele que te deixa em sinal de alerta. E o comportamento desse tipo de sinal, ou seja, da variabilidade da frequência cardíaca, vocês estão vendo aqui dentro desse sinal aqui da frequência cardíaca do complexo QRS, percebam os picos das ondas R. Dentro desses picos das ondas R é onde nós temos os batimentos cardíacos. Então, quando a gente fala de intervalo RR, é o tempo em milissegundos de um intervalo entre um e outro. Então, se aqui eu tivesse um intervalo de 1.000 milissegundos e aqui de 1.080 milissegundos, a diferença entre um e outro é 80 milissegundos. Quando eu olho para esse comportamento do lado simpático, o que vocês conseguem enxergar com esse desenho? Percebam que ele se repete de uma forma mais lenta, percebam que ele tem uma atuação mais lenta. Então, o simpático, ele tem uma ativação para o alerta, para você
gerar uma condição de estresse, estar preparado para a fuga. O parasimpático é uma resposta inversa, é aquele que te traz a calma, é aquele que te deixa tranquilo. Quando você tem o parasimpático mais proeminente do que o simpático, os dois sempre estão em uma atuação, só que tem hora que um está um pouco mais predominante do que o outro. O parasimpático vai trazer o que, então, para você? A resposta de que um indivíduo, quando tem o parasimpático, está mais ativo, esse cara aqui está provavelmente mais recuperado do que esse indivíduo que está numa situação simpática. Então, peraí, simpático acelera, o que ele faz, então, com a frequência cardíaca? Ele sobe, certo? Ele sobe a frequência cardíaca, ele aumenta o débito cardíaco. O parasimpático, o que ele faz? O inverso, ele reduz a frequência cardíaca, ele diminui o débito cardíaco. Então, toda vez que o indivíduo, quando você olha para o sistema nervoso autônomo dele, daqui a pouco vocês vão ver uma métricazinha bem simples para vocês não esquecerem mais também, que vai te ajudar nessa intervenção. A hora que você olhar para essa métrica, ela vai conseguir falar assim para você: olha, André, eu acho que hoje você está com o simpático um pouco mais ativo, provavelmente por causa desses detalhes aqui que eu vou mencionar mais à frente para vocês. Então, talvez hoje não seja bom você fazer algum treino muito intenso. Você pode, de repente, até treinar, mas num volume até um pouquinho. Você pode pôr um volume até um pouco maior, mas cuidado com a intensidade, reduz a intensidade. Ou até mesmo, dependendo das respostas e dos sintomas, é melhor você descansar para que você consiga responder melhor e no outro dia a gente conseguir progredir com o treino e termos segurança com relação a isso. Beleza? Vamos lá. Então, aqui, para ficar mais claro o que eu acabei de falar ali também, o que a gente tem aqui? Perceba que a gente tem um trecho onde eu tenho os intervalos RR, e dentro desses 3 intervalos RR, eu tenho alguma diferença sendo mostrada aqui. O que é isso aqui dentro do complexo QRS, dentro desses intervalos RR? Num primeiro trecho, eu tenho 70 batimentos, correto? No segundo, eu tenho 76. No terceiro, eu tenho 83. Então, o que a variabilidade da frequência cardíaca está me mostrando aqui? Uma relação inversa entre frequência e os intervalos RR em milissegundos. Então, percebam que a minha frequência no primeiro trecho está a 70 batimentos por minuto. E os intervalos em milissegundos desses intervalos RR estão 859 milissegundos. No segundo, eu tenho 76 batimentos. E o que está acontecendo com o intervalo RR ali, o segundo trecho? Eu tenho o quê? 793 milissegundos. Opa, a frequência aumentou 6 batimentos e, opa, o intervalo reduziu. Aí você já está vendo uma relação. Frequência intervalo da frente, a frequência sobe mais um pouquinho, 83 batimentos, e reduz mais um pouquinho os intervalos RR. Então, o que a gente falou? Que o simpático é o acelerador, é o que aumenta a frequência cardíaca, é o que aumenta o débito cardíaco. Então, quando esse cenário está mais proeminente, quando você faz a coleta da variabilidade da frequência cardíaca, o organismo daquele indivíduo está sobre um determinado estresse simpático. Então, quer dizer que uma variável que eu vou apresentar já para vocês aqui tudo, vai estar um pouco mais reduzida dentro dos padrões daquele indivíduo. Quando isso aqui está inversamente ao contrário, se tivesse 83, 76 e 70, o que estaria acontecendo com os intervalos? Em vez de estar diminuindo, ele estaria subindo. Por isso que o parasimpático ele tem aquela variação maior, ele é mais ativado ao longo do tempo, ele tem aquela variação maior. Então, basicamente, você tem que pensar o quê? Quanto mais o parasimpático está proeminente, provavelmente a frequência está mais baixa, esse indivíduo está mais recuperado, o débito cardíaco está mais baixo, e o RMSSD, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco, que é a variável que a gente vai olhar, é o valor que vai estar sendo apresentado àquele indivíduo, vai estar um pouco maior do que os valores normais dele, por exemplo. E quando a gente fala do simpático, vamos dar um exemplo aqui, se esse indivíduo tivesse 30 milissegundos considerado como algo bom, o parasimpático dele poderia estar mais ativo que os 30 milissegundos. Só que se ele tivesse, por exemplo, um dia com 12 ou com 10, significaria que o simpático dele está mais ativo, a frequência dele está mais alta, o débito dele está mais alto. Sinal de alerta para você continuar com a prescrição do treino com planejamento naquele dia. Então, basicamente, para você entender esses conceitos da variabilidade, seria isso. Tá? Então, se a gente for pegar aqui um termo, é a medida da variação da frequência cardíaca pela medida precisa da variação de tempo entre os picos do complexo QRS
ou entre intervalos RR em um eletrocardiograma, cardiofrequencímetro e os aplicativos que vocês já devem conhecer. Então, o conceito às vezes parece complicado, mas a hora que você olha dessa forma, ele fica fácil de você entender o que está acontecendo, tá? Aqui, pessoal, vou dar um exemplo rápido e prático. Agradecer até ao professor Rafael Pereira, que é um grande amigo, parceiro, né, também que eu me inspiro bastante coisa aí no que ele faz. Um dia ele teve esse insight, eu perguntei, professor, achei muito interessante esse insight que você trouxe, eu posso usar ele nas minhas aulas? Ele falou, André, fica à vontade, faça o que você quiser. Então, eu estou trazendo para vocês para ajudar nessa didática dessa compreensão desse conteúdo. Então, aqui ele trouxe o que para nós? A ideia do quê? Nós temos dois indivíduos com a mesma frequência cardíaca. Percebam aqui, frequência cardíaca 70, e aqui eu tenho mais 70 de batimentos de frequência cardíaca com outro indivíduo. Só que a hora que eu olho esse avaliado 1, lembra que eu falei agora há pouco para você dos intervalos RR dele? Dá uma olhada em todos esses trechos desses intervalos RR que está aqui. Vocês percebem que não tem uma variação muito grande? Vocês percebem que esse intervalo RR está muito próximo um do outro? Agora vai mais um detalhe para vocês. Olha a grande problemática quando a gente trabalha com média e quer colocar tudo dentro de uma mesma sacola e não analisamos o indivíduo. Não atuamos como um personal trainer que presta serviço, onde eu tenho que entender como funciona o Bruno, como funciona o André, como funcionam os parceiros que estão chegando aí, o Juliano, o Vitor, o Daniel, o Fabinho que está chegando aí, abraço, Fabinho, o Léo, como eu preciso de entender esses caras. Eu não posso pôr tudo numa mesma sacola. Eu posso até olhar de uma forma coletiva o dado, mas em algum momento eu tenho que olhar para o indivíduo em si, eu não posso jogar na mesma sacola. Então percebam que a hora que eu venho e faço uma média de todos esses trechos, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho 0,853 milissegundos de variabilidade da frequência cardíaca, aqui, de intervalos RR. Aí eu olho para a frequência, 70 batimentos. Só que a hora que eu venho no indivíduo 2, por exemplo, dá uma olhada. Ele tem os trechos dele também de intervalo RR, mas percebam que esse cara varia muito mais do que o outro. 0,800, 0,910, 0,810, 0,760. Lembra que eu falei lá no começo que quanto mais caótico for o sistema, nervoso autônomo, melhor. Quanto mais caótico for o coração como um todo, melhor. Percebam que a hora que eu olho para a média também, ele está igual. Então, se eu esquecer lá embaixo de desvio padrão que vocês já estão vendo e olhar frequência e média, eu falo que os dois estão igual, mas os dois não estão igual. A hora que eu pego o indivíduo 1 e peço o desvio padrão de todos aqueles números, eu tenho 0,021. Se eu multiplicar isso por 100, eu tenho o valor disso em milissegundos. Então, eu tenho 21 milissegundos da resposta da variabilidade da frequência cardíaca do indivíduo 1. E a hora que eu olho para o indivíduo 2 e faço a mesma coisa, pego todos os trechos ali, peço o desvio padrão 0,069, multiplico por 100, eu tenho 69 milissegundos. Então, o que a gente tem que entender? Que quanto maior for este valor da variabilidade, que a gente vai focar no RMSSD, que é um dos índices da variabilidade da frequência cardíaca, quanto maior ele estiver, em tese, provavelmente esse indivíduo está mais cardioprotegido e ele está mais recuperado dos estresses psicobiológicos, dentre eles também o treinamento por si só, para que você possa prosseguir com a prescrição do treinamento para esse seu cliente. Já o indivíduo 1, olha o que acontece com ele. Ele está com o valor da variabilidade lá embaixo, quer dizer que o simpático dele está muito ativo, a frequência dele está consideravelmente 70 batimentos, mas o quanto que ela oscilou será dentro desse tempo também? É isso que a gente tem que olhar. A gente não pode pegar todo mundo e colocar na mesma sacola. A hora que olha para o outro lado, o outro cara está com 69 milissegundos. Significa que o parasimpático dele está mais ativo. Quer dizer que a frequência cardíaca dele no complexo todo está um pouco menos, apesar do valor aqui estar tá igual ao geral, 70 batimentos, quer dizer que ela não teve muitas oscilações de valores muito altos. Ela bateu alguns valores, teve uma média, mas não oscilou tanto. Então, é isso que a gente tem que olhar, tá? Então, vai anotando aí esses detalhes. Então, quando a gente fala de variabilidade da frequência cardíaca, a gente tem, além do domínio do tempo, a gente também tem domínio na frequência, temos os métodos não lineares, mas a gente não vai falar nada disso aqui tudo, porque, como eu falei, isso é uma questão de aprofundamento no tema, no conteúdo, e a gente quer passar aqui só para trazer o insight para vocês da métrica. Então, a gente vai se focar
no que tem na maioria dos aplicativos e que é de fácil coleta para o personal, para o psicólogo, para o nutricionista, para o médico, para o fisioterapeuta, para quem quiser usar a métrica, que tem em qualquer aplicativo, que é o RMSSD, certo? Que nada mais é a quantidade, a média dos intervalos RR. Você faz uma média de todos aqueles intervalos RR dentro da unidade de tempo que você coletou, 2 minutos, 3 minutos, e aquilo vai ser convertido através dos aplicativos para o RMSSD, que ele representa o quê, pessoal? A atividade vagal. Quer dizer que ele tem uma representação muito grande para falar sobre o parasimpático. Quer dizer que esse valor, quando ele está muito proeminente, quer dizer que o parasimpático, aquele cardioprotetor, que deixa esse valor de RMSSD mais alto, está mais atuante. O indivíduo pode receber determinada carga de treino de acordo com o seu planejamento. Beleza?